Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Os queridos irmãos, com esta solene celebração, a Igreja inicia o Tríduo Pascal. Esta celebração que dá início a este grande mistério que vamos celebrar nestes dias, mistério pascal, tem muitos elementos, e ela até dizia no último domingo, que a Semana Santa para nós padres que preparamos as homilias, as meditações, é uma semana extremamente difícil, porque os textos da Sagrada Escritura, cada página que a Igreja nos concede para meditar, tem uma riqueza de detalhes. E por mais que a gente ficasse aqui e fizesse toda a exposição dos textos que a Sagrada Escritura nos concede, nós estaríamos um tanto quanto limitados, porque é uma riqueza de detalhes da qual nós não somos capazes de exprimir tudo aquilo que os textos nos ensinam e nos oferecem. Mas eu gostaria de destacar alguns aspectos bastante interessantes da liturgia de hoje. A liturgia de hoje, ao mesmo tempo que é uma liturgia festiva, porque nós já, no entardecer do dia de hoje, encerramos o tempo da Quaresma,
e agora iniciamos o tríduo pascal que vai até o domingo da Páscoa, ela nos apresenta nessa liturgia uma alegria festiva, mas ao mesmo tempo uma liturgia triste. 3 elementos nos fazem saltar de alegria. Primeiro, porque nesta noite nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia. Segundo, porque nesta noite nosso Senhor instituiu o sacerdócio católico. Terceiro, porque nesta noite Jesus instituiu o mandamento do amor. Mas do outro lado, o término dessa celebração será marcado por uma visão um pouco triste. Porque logo depois que Jesus institui todas essas realidades, e os seus discípulos reunidos com ele, comem, bebem do sangue, Jesus sai do cenáculo e vai para o Horto das Oliveiras. Estas 3 alegrias, elas são celebradas no cenáculo: instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio e instituição do mandamento do amor. Mas daqui do cenáculo, Jesus vai para um outro lugar, o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, Jesus vai experimentar outras 3 realidades dramáticas. Primeiro, a solidão. Segundo, o abandono. Terceiro, a traição. Então veja, existe um contraste. De um lado, a festa. Alguns instantes depois, o profundo pesar. Vamos analisar os 6 aspectos. Comecemos pela instituição da Eucaristia. Meus queridos, esta noite é uma noite vibrante. É uma noite vibrante porque Jesus, quando os homens tentaram arrancá-lo desse mundo, matando-o, como vimos no Evangelho nos últimos dias, da narrativa da paixão, seja por inveja, seja pela contradição que Jesus apresentou, quando ele vinha apresentar realidades um tanto quanto desafiantes para os judeus. Jesus, mesmo quando os homens querem tirá-lo do mundo, ele insiste em permanecer. Prenderam Jesus, levaram amarrado até o Calvário, crucificaram, como vamos ver amanhã, mas Jesus encontrou um jeito de permanecer conosco. E como eu dizia na catequese terça-feira, Santo Afonso Maria de Ligório diz que Jesus permaneceu prisioneiro dentro de um sacrário. Então nós temos aqui o sacrário da igreja. Nós vemos no sacrário, em todas as igrejas sempre tem uma lâmpada vermelha, uma lâmpada acesa, para lembrar de uma presença. Aqui está Jesus presente na Eucaristia. E é por isso que eu tenho insistido tanto dentro da igreja de silêncio. Não é por um capricho do Padre Rogério. É porque, no mínimo, se você entende que Deus está ali, você tem reverência e respeito. Se você sabe que Deus está no sacrário, se você tem fé, pelo menos, você pressupõe que diante de Deus você tem reverência. Deus não é um chapa. Deus é Deus. E por isso nós fazemos silêncio diante de Deus. Então não é capricho, é reverência, é respeito, é obediência, é temor de Deus que nos falta às vezes. Então, tudo muda, desde a sua forma de se portar dentro da igreja, até a sua forma de sentar num banco. Você não se senta de pernas cruzadas dentro de uma igreja. Você não fica esparramado dentro de uma igreja. Por quê? Porque você precisa ter reverência, precisa ter respeito para com Deus. Então nós temos aqui no sacrário um Deus prisioneiro, que se aprisionou, como diz Santo Afonso,
por amor. Encontrou um jeito de ficar aqui conosco e permanecer conosco no sacrário. Isso é o amor. Isso é a Eucaristia. Nós poderíamos discorrer sobre o mistério da Eucaristia, porque há incontáveis realidades para tratar a respeito da Eucaristia. Santo Tomás de Aquino, dentre os doutores da igreja, foi o maior, doutor angélico, amante da Eucaristia. E Santo Tomás, recorrendo à filosofia aristotélica, ele viu que, assim como todas as realidades que estão presentes no mundo, a Eucaristia também apresenta aquilo que são os dois elementos que estão presentes em toda a realidade. Aristóteles dizia que em toda a realidade está presente a substância e a substância que nós temos na Eucaristia, acidentes. Toda a realidade ela está contida a substância e os seus acidentes. Só que na Eucaristia isso é contraditório. Vamos entender. O que é a substância? Então você tem aqui o Padre Rogério, a minha substância, ou seja, a minha essência ou a minha natureza, são sinônimos, é a essência humana. Se vocês pegarem qualquer pessoa que está aqui sentada no banco da igreja, a nossa essência, a nossa natureza, a nossa substância é o quê? Humana. Nós somos humanos. Só que o que nos difere? Os acidentes. Eu sou magro, tenho outro que é gordinho. Eu tenho um pouco de cabelo, o outro talvez tenha mais cabelos. Então, os acidentes, eles mudam. Eles sofrem variações ao longo do tempo. A substância não. Se vocês pegarem, por exemplo, um álbum de fotos, você vê lá quando você era bebezinho com 1 ano. Aquela criança se chama Bernardo. Hoje o Bernardo está com 20 anos, ok? A essência do Bernardo, durante esses 20 anos, é a mesma, não mudou. A essência, a pessoa do Bernardo não mudou. O que mudou ao longo do tempo no Bernardo? Os acidentes. O Bernardo era pequeno, não tinha cabelo, cresceu, engordou e ficou cabeludo. Depois nasceu barba. Enfim, os acidentes foram sofrendo variações ao longo do tempo, ok? Então vocês entenderam. Em toda a realidade existe essência, substância e acidentes. Na Eucaristia existe a mesma coisa. E Santo Tomás constatou o quê? Que no mistério da Eucaristia, o que muda é a essência, permanece os acidentes. Quando você pega o pão, que vai ser consagrado sobre o altar, você tem um pão. Mas a partir das palavras da consagração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, por fé divina e católica, nós sabemos que ali nós não temos mais pão. O que é a substância daquele pão? Vamos, gente! Pão é o quê? Corpo de Cristo. Vinho, sangue de Cristo. Embora os acidentes permanecem o mesmo. Tem gosto de pão, tem brancura de pão, parece pão, mas o que? Não é pão. É o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no mistério da Eucaristia, o que muda é a substância. Sub é abaixo, abaixo daquilo que está presente, que nós não vemos. Você vê a essência do Padre Rogério? Não, ninguém vê a minha essência. O que as pessoas veem pela rua são os acidentes, ou seja, é aquilo que é volúvel, aquilo que muda. Ninguém conhece a minha essência, ninguém conhece a sua essência. A nossa essência está debaixo dos acidentes, que são manifestos. Mas você não pode descrever a minha essência só com os acidentes. Ok? Assim também nós olhamos para a Eucaristia. Nós vemos os acidentes de pão e vinho,
Nós vemos o gosto do pão e vinho, tem cheiro de pão e vinho, tem sabor de pão e vinho, mas não é mais pão e vinho. Depois das palavras da consagração, subsistem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que depois que você sai da missa, as hóstias que vão para o sacrário, permanecem o corpo e o sangue de Cristo. Aí você pressupõe que a pessoa vem na igreja para rezar e que ela tenha reverência para aquele que lá está. Ok? Segundo, hoje nós celebramos também a instituição do sacerdócio católico, gente. E hoje eu quero ensinar uma coisa para vocês, profundamente importante. O sacerdócio católico foi instituído por Jesus junto com a Eucaristia. Não tem como desvencilhar uma coisa de outra. Eucaristia e sacerdócio, sacerdócio e Eucaristia. As coisas estão intrinsecamente ligadas. Se acabar o sacerdócio católico, acabou a Eucaristia. E se acabar a Eucaristia, acaba o sacerdócio, porque o sacerdócio existe por causa da Eucaristia. São João Paulo II, quando ele completou os 50 anos de sacerdócio, ele escreveu um livro em 1996, que se chama Dom e Mistério. E nesse livro São João Paulo II disse uma coisa fabulosa. São João Paulo II escreveu muito sobre o sacerdócio, sobre os padres. E João Paulo disse o seguinte, que um padre existe para celebrar a missa. É para isso que nós padres existimos, para celebrar o santo sacrifício. E João Paulo II dizia, um padre vale pela missa que ele reza. Você quer saber o valor de um padre? Veja como ele celebra o santo sacrifício. Veja como ele celebra a Santa Missa. Aí você vai saber o valor de um padre. O amor que ele tem pelo santo sacrifício. O quanto ele faz aquilo de maneira esmerada, dedicada, primorosa. O quanto ele se oferece não somente nos gestos e símbolos que estão presentes na Santa Missa, mas o quanto o sacerdócio dele é reflexo do sacerdócio de Cristo, aqui no altar. O quanto isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, será uma doação na vida dos fiéis, quando ele se entregar, derramando o seu sangue pela vida dos fiéis, no confessionário, no atendimento dos doentes, no zelo e do sacramento da confissão, enfim, toda a sua dedicação para com os fiéis. Isso é um sacerdote. Um sacerdote não vale se ele vai na sua casa beber uma cervejinha contigo, comer uma carninha. Um sacerdote vale se ele celebra o santo sacrifício. O próprio São João Paulo II disse que um padre, ele é um mistério para ele mesmo. E um padre, diz o cura d'Ars, agora um outro santo, São João Maria Vianney, que um padre só vai se entender no céu. E nós só vamos entender o valor de um padre no céu. Santa Catarina de Sena, ela disse que se ela encontrasse com um sacerdote, pecador, miserável, e encontrasse com um anjo, ela ficaria com o sacerdote. Entre um sacerdote que não presta, que não vale nada, e um anjo, ela dizia, eu fico com o sacerdote. Porque ele pode dizer, ego te absolvo in peccatas tui, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e me levar para o céu. Um anjo não pode. Nós só saberemos o valor de um sacerdote no céu. O Padre Pio de Pietrelcina, que é o maior santo sacerdote do século XX, que é a manifestação visível de que é um padre, porque ele trouxe os estigmas de Cristo na sua mão. Ele mostrou no século XX como o sacerdócio católico deve ser amado. E eu não estou fazendo uma defesa a mim, não estou fazendo defesa a mim porque, gente, o sacerdócio que eu exerço não me pertence. Ele é dele, e de Cristo. E eu vou ter que prestar contas do meu sacerdócio diante de Deus, porque o sacerdócio não é meu. O Padre Rogério, eu não sou padre para mim. Veja, eu não posso fazer absolutamente nada para mim. Eu não posso me batizar. A única coisa que eu posso fazer é confeccionar a Eucaristia e comungar do sacrifício que eu confecciono. Mas eu não posso, por exemplo, em perigo de morte dizer, e eu me absolvo dos meus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso me ungir no sacramento da unção. Eu não posso fazer nada para mim.
eu preciso de um outro padre. Isso é o sacerdócio. Um sacerdote não é para si, é para o outro. Ele não é uma vítima para si, mas é uma vítima para o outro. Isso é um padre. Isso é um sacerdócio. Então, meus irmãos, amem os padres. Dobrem a língua para falar mal de padre, por mais que ele seja um canalha, imprestável. Reze por ele. Se você é verdadeiramente católico, e você entendeu o que é o sacerdócio católico e a Eucaristia, você nunca mais vai falar mal de um padre. Você vai dobrar a língua, por pior que seja o canalha, eu já disse. Por mais que ele seja da sucessão de Judas Iscariotes, um traidor, você vai amá-lo e vai saber que aquele sacerdócio não é dele, é de Cristo. E eu amo aquele traste, não é por causa dele, é por causa de Cristo. Isso é amar o sacerdócio católico. Eu sei que ele pode não valer o feijão que ele come, o desgrenhado, mas ele vale porque ele traz um tesouro dentro de si, que é Cristo. Ele é alter Christi, ele é um altar do Cristo. Terceiro, nessa noite nosso Senhor institui o mandamento do amor. Que festa! Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Pergunto para vocês. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus amou? Às vezes a gente pensa que Jesus amou morrendo na cruz, mas não foi isso. Porque aqui Jesus não tinha morrido na cruz quando ele deu o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus tinha amado até naquele momento? Jesus amou fazendo uma única coisa: ensinando. Foi, porque Jesus não tinha morrido na cruz. Se ele tivesse falado isso do alto da cruz, tudo bem, mas até agora ele não tinha ido para a cruz ainda, ele não tinha nem sofrido agonia mortal. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus tinha amado até aquele momento? Ensinando os seus apóstolos, mostrando a verdade para os seus apóstolos, fazendo os seus apóstolos saírem de uma coisa chamada ignorância e chegando à verdade. É disso que nós precisamos, irmãos, chegar à verdade. Se nós verdadeiramente amamos as pessoas, nós precisamos tirar as pessoas do erro. Nós precisamos tirar a pessoa da ignorância. Nós precisamos tirar as pessoas da escuridão na qual elas estão vivendo e trazê-las para a verdade, mostrar a verdade. E isso custa caro, gente. Porque mostrar a verdade para as pessoas, às vezes nós sofremos muitas incompreensões. Você vai ter que ser um sinal muitas vezes de contradição para as pessoas, mostrando que o amor vale a pena, a verdade vale a pena, mas tem que se pagar um preço por ela. E às vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Por quê? Porque nós estamos num mundo relativista, nós estamos num mundo extremamente frouxo, medíocre e incoerente, que teme, sobretudo, o respeito humano. Se tem uma coisa que estraga a vida espiritual das pessoas, encalha a vida das pessoas, é respeito humano. Ai, tem que respeitar todas as diferenças. Tá, que respeitar diferenças? Nós temos que amar as pessoas e arrancar as pessoas da burrice, da ignorância, e levá-las para a verdade. Você não pode ver as pessoas indo para o inferno, tem que respeitar. Não, meu irmão, você está indo para o quinto dos infernos. Você precisa voltar-se para a vida da graça. Você precisa sair do abismo. Isso é amor. O amor constrange, diz o apóstolo Paulo. O amor fere, o amor traz a pessoa para a verdade. Que nós tenhamos que amar as pessoas, isso é fato. Mas nós precisamos arrancar as pessoas da ignorância, do erro, das trevas e da escuridão. E isso custa vida, isso custa sangue, e custou caro. Custou o túmulo dos mártires, custou o sangue dos mártires, custou vidas doadas no início da igreja nascente. Ou a gente olha para os mártires e fala assim: o relativismo faz parte, a gente tem que aprender a respeitar. Mas, gente, os mártires não fizeram isso. Os mártires perderam a cabeça
para salvar a verdade. Ou a gente olha para o túmulo dos mártires e diz, eles são ridículos. Eles sofreram aquilo lá, mas não precisava, são tudo um bando de tonto. Não. Você olha para os mártires e vê, aquilo é coragem, aquilo é determinação, aquilo é ousadia de não ter respeito humano, mas salvaguardar a verdade que está acima de qualquer coisa. É disso que nós precisamos. O mandamento do amor tem consequências graves na nossa vida. E uma delas é nos desinstalar. O mandamento do amor nos pede que a gente ensine uns aos outros e leve as pessoas para a verdade. Por fim, Jesus vai concluir o Evangelho, Mateus 28, dizendo, ide, fazei todos os povos discípulos meus, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ponto. Esses 3 motivos nos alegram. Mas em contrapartida, existem 3 momentos dolorosos. Primeiro, depois que Jesus sai e vai para o Getsêmani, Jesus vai viver um momento de solidão. Você já viveu a solidão em algum dia da sua vida? Olhe para a sua solidão. Aquele dia que você sofreu numa noite escura, aquela noite que não teve fim, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, não amanhece, gente. Essa madrugada não acaba. Aquela noite de solidão, em que você foi tomado pelo medo. Jesus viveu isso. E viveu a sua solidão pensando em você. Pensando na sua solidão. Jesus ficou sozinho. Quando a gente olha o início do Evangelho, não é bonito ver que as multidões acorrem a Jesus? Não é tão lindo ver que Jesus no discurso, no Sermão da Montanha, reuniu 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Mas cadê a multidão? Cadê o povão que gostava de Jesus? Dispersou. Mas ele não se manifestou como Messias? As pessoas não diziam que ele é o Filho de Deus? Aonde estão as pessoas nesse momento? Nós somos bem assim também, não somos? Nós gostamos de um Jesus meio cheio de espetáculo. Mas o servo de Yahvé nós não gostamos muito. Aquele Cristo que nos convida, vai para a cruz e aprende com o sofrimento. Esse não nos é muito agradável. Porque quando a gente vai para essa experiência da contradição, o que a gente diz a primeira coisa? Deus não me ama, Deus me abandonou. Padre, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa cruz? Por que eu estou passando por essa tribulação? Meu irmão, é a cruz. Ama. Vai para a cruz com Jesus, vai para a solidão sozinho. Os dramas da sua vida, sejam eles psíquicos, emocionais, espirituais, seja de que ordem for, eles precisam se unir aos dramas de nosso Senhor Jesus Cristo, na solidão. E saiba, você, eu, nós vamos terminar todos sozinhos. Você entrou nesse mundo sozinho e vai sair desse mundo sozinho. Por mais que você possa ter um monte de gente reunido com você, rezando o terço, você vai sair daqui sozinho. Então, aprenda a viver a solidão de maneira acompanhada. Segundo, o segundo drama dessa noite no Monte das Oliveiras é o abandono. Todos foram embora. E como é triste viver isso, não é? Quem já não viveu a experiência do abandono? Na pele, às vezes. De uma pessoa que você ama ter morrido, de uma pessoa que você amava ter partido, ido embora, e que você chorou numa noite escura, tenebrosa, e sofreu com a perda daquela pessoa, que você se dedicou, se entregou por ela, e de repente ela foi embora sem dizer tchau, de maneira abrupta, saiu da tua vida. Assim aconteceu com nosso Senhor. Todos o abandonaram. Não há mais ninguém. O salmo do Domingo de Ramos cantava, num dos versículos,
O insulto me partiu o coração. Jesus foi insultado. Não suportei aquela dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém podia encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. É isso. Não foi um consolo que Jesus recebeu na cruz. Foi fel, foi vinagre, foi dor, foi abandono. Por fim, a terceira realidade. Primeira, a solidão, o abandono de Cristo na cruz. E por fim, a negação, a traição. Jesus foi vendido, como vimos no evangelho de ontem, por 30 moedas de prata. Não valia nada. Era preço de comprar escravo. Por 30 moedas foi vendido o Filho de Deus. E com um beijo. Que mistério dessa noite, meus irmãos. O paradoxo que existe entre o cenáculo, que é festa, Eucaristia, sacerdócio e mandamento do amor. E do outro lado, em poucos instantes depois, o Horto das Oliveiras, diante da solidão, do abandono e da traição. Às vezes nós vivemos isso. Dia de manhã você levanta alegre, feliz, porque deu tudo certo. No final da tarde, você descobre que alguém te apunhalou, tudo deu errado. É o mistério pascal. Você está vivendo o mistério pascal na tua vida. Isso é mistério pascal. Bem-vindo ao mistério pascal. Mistério pascal se aplica concretamente na nossa vida. De manhã dá tudo certo. De tarde, frustração, abandono, solidão, medo, lágrimas. Levantou todo alegrinho, sorrindo para os quatro ventos. Terminou o dia derramando lágrimas no travesseiro. Isso é o mistério da vida humana. Que nosso Senhor Jesus Cristo veio participar e viver em tudo, exceto no pecado. Para fazer o quê? Com que tudo isso que nós vivemos seja elevado e levado para o coração de nosso Senhor, nosso Pai, nosso Deus. E que faça com que tudo isso se torne redenção. E isso nós vamos celebrar sábado à noite, gente. Isso é redenção. É comprar de volta. Jesus não sofreu à toa tudo isso simplesmente para um teatro, uma encenação. Isso aqui é real, é vida, vida doada, vida entregue, é sacrifício. Quinta-feira Santa, portanto, apresenta diante de nós esse paradoxo. O mistério que está diante dos nossos olhos no cenáculo é de festa, no Horto das Oliveiras é de tristeza. Nos aproximemos, meus irmãos, verdadeiramente da paixão de Cristo, e que estes dias possam ser para nós uma fonte inesgotável para a gente aprender a amar a Deus. Olhe para dentro do seu coração. Você já ama Deus à altura que Ele merece? Não. Nós não somos capazes disso. Só se Ele der a graça. Como que nós vamos aprender a amar Jesus então? Corre para o sacrário. Se você correr para o sacrário, diz Santo Afonso Maria de Ligório, o diabo foge de vós. Se você for um homem e uma mulher do sacrário, ou seja, um homem e uma mulher que adora Jesus na Eucaristia, o demônio não tem império na tua vida. Acabou o império do demônio. Ele não tem espaço. Mas para isso você precisa ser homem e mulher eucaristizado, que põe o joelho no chão e adora o Santíssimo Sacramento, que comunga a Eucaristia, volta para o banco e adora Jesus que está presente dentro de você, comunga com fé católica. Eu preciso aprender a comungar decentemente, comungar e voltar para o banco e dizer: Jesus, eu cansei de comungar mal, eu cansei de receber a Eucaristia de maneira relapsa, de maneira negligente. Eu quero ver no mundo
uma brasa incandescente. Peça para Jesus na comunhão de hoje, com fé católica, e diga: Jesus, eu quero comungar hoje, para ser um sinal de amor no meio do mundo, para ser um sinal de Eucaristia, de ação de graças. Mas sem tua graça eu não sou nada. Se tu não tocares em mim, eu não sou nada. Eu tenho uma passagem que me marca profundamente no Evangelho, no capítulo 8 de Mateus, que é o Evangelho da hemorroíça, aquela mulher que está vertendo sangue. E ela não pode se aproximar de Jesus para tocar em Jesus, porque primeiro que ela está impura. Toda mulher que vertia sangue, ela já tinha ela já estava impura, então ela não poderia se aproximar. Mas ela pensa assim: se ao menos eu me aproximar e tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. A hemorroíça se aproxima, toca na orla do manto de Jesus. Jesus está comprimido por uma multidão, porque ainda não estava indo para a cruz aqui, né? E o povo gostava de tocar em Jesus, porque ali está no auê da cura, do milagre. A gente quer cura, milagre, a gente quer transformar o nosso Deus num Deus curandeiro, e se esquece que o nosso Deus é um Deus crucificado. O Deus que nós cremos é um Deus da cruz, e é por isso que amanhã a gente adora a cruz. A mulher toca na orla do manto de Jesus, e Jesus diz: alguém me tocou. O apóstolo Pedro volta-se para Jesus e diz: é claro, Senhor, que todo mundo está te tocando, o Senhor está comprimido, claro que alguém te tocou. Jesus olha para Pedro: não, alguém me tocou com fé. Os outros estavam tocando sem fé. Nós tocamos em Jesus em toda a Eucaristia, não tocamos? A pergunta que eu faço para vocês: nós tocamos como a multidão, ou nós tocamos como a hemorroíça? Quantas vezes você já comungou na tua vida? Pá, não sei nem contar, toda missa que eu vou comungo. Tá, e quantas vezes você tocou em Jesus como a hemorroíça, com fé, dizendo: eu sei que se eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Eu vou ser curado do vitimismo, eu vou ser curado desse drama que eu vivo fazendo na vida. Quando eu toquei com Jesus com fé, eu vou ser curado, porque agora eu estou tocando não somente na orla do manto de Jesus, eu estou tocando no Cristo totus, no Cristo total. Mas às vezes a gente só está tocando em Jesus e batendo assim, ó. Nós somos às vezes comungantes. Engole Jesus, dissolve no estômago, acabou. Comungar não é isto, é mais do que isso. A comunhão é o momento mais feliz da tua vida. Tem uma música que diz, né, da Toca de Assis: em minha vida não há momento mais lindo que o de comungar, Senhor, teu corpo e teu sangue. Não existe momento mais lindo. O Padre Pio dizia que a Eucaristia é o sol da igreja. Às vezes a gente vem para a igreja arrastado. Ai, tem que ir lá, né? Vamos lá rezar, hoje é domingo, tem que cumprir o preceito. Mas que desgraça que é essa? É desgraça, isso é um desgraçado mesmo. Você não entendeu o que é o amor, você não entendeu o que é a Eucaristia, você não entendeu que tem um Deus aprisionado por você. Abre a tua cabeça, enxerga a verdade, se orienta pela verdade, e deixa que essa verdade entre na sua alma e te liberte de uma vez por todas. Isso é Eucaristia, um amor imolado, que paga o preço por mim, mesmo quando eu sou um desgraçado, mesmo quando eu sou desobediente. São Paulo diz: quando éramos inimigos da cruz de Cristo, Deus morreu por nós. Eu sou inimigo da cruz, mas mesmo eu sendo inimigo, Ele vem e morre por mim. Meu irmão, minha irmã, nesta noite santa, levantemos nossa cabeça e digamos: eu tenho um Deus por mim. Ele me ama, Ele derramou sua vida por mim. Como não amar um amor de volta assim? Como não amar? Por isso, não venha se arrastando para a Santa Missa. Lembre-se sempre, como o Padre Pio dizia: eu estou indo para o sol da minha vida, aquele que me sustenta, aquele que me mantém, aquele que me ampara, porque sem Ele, nada sou. Maria Santíssima, nossa Mãe, ensinai-nos a amar a Eucaristia, ensinai-nos a adorar-vos, a Deus com todo o coração.
Ensinai-nos a fazer com que cada Eucaristia seja uma refeição para o íntimo de nossas almas. Amém.